Fala galera, beleza? Tudo certo aí? Espero que sim. Galera, esse aqui é o vídeo de atualização do canal, o vídeo do time, né, de atualização. Vamos tá mostrando aqui os elencos no Joga 10 News para vocês, né? Os times que podem ir a campo esse final de semana. Ceará Sport, aqui galera, Ceará Sport. Se o vídeo estiver passando muito rápido, galera, vocês podem dar pause, tá? Esses jogadores que estão aí em dúvida, galera, porque pode ser que não jogue, tá? Ou jogue no segundo tempo. Vasco e Fortaleza. São Paulo e Grêmio. Corinthians e Santos. Juventude e Fluminense. Bahia e Vitória. Bragantino e Palmeiras. Flamengo e Botafogo. Tem uns clássicos aí na rodada, galera. Flamengo, Botafogo, Bahia e Vitória, Corinthians e Santos. É uns clássicos que vai ter na rodada aí. Internacional e Mirassol, outro confronto. Cruzeiro e Atlético. Aqui mais um clássico, né? Que vai ter. Esses são os times que provavelmente vão para campo, tá, galera? Quero entrar com vocês já no Cartola. Vamos estar tentando agilizar um pouco o vídeo, para não ficar muito demorado. Que é só um vídeo para atualizar o time mesmo. Eu quero estar explicando para vocês aqui, galera, a respeito da mudança que fizemos no time. Depois que a gente fez ali o time de dicas, a gente teve que mudar o time. A gente teve que mudar porque o Depay acabou ficando sem condição, porque ele ficou lesionado, né? Mas hoje eu já dei uma olhada, galera, ele já tá em dúvida lá, né? Mas não é bom a gente estar contando com isso, né? Até porque ele teve uma entorse no tornozelo e tal. Então pode ser que ele seja preservado a princípio. Aqui é o nosso time que a gente tinha feito, né? A gente tinha colocado, para quem não lembra, a gente tinha colocado o Samuel Xavier na lateral e acabou mudando, né? Foi uma das dúvidas que a gente deixou pendente no vídeo passado aí de dicas, né? E no ataque também a gente mudou, né? Que foi a respeito. Na verdade, a respeito do Yuri Alberto, né, galera? Que tava no time de reserva de luxo, como reserva de luxo, né? E ele. E nós estava indo no 4-4-2, inclusive, né? E aí a gente acabou mudando pro 4-3-3 e colocando o Yuri Alberto de novo no time, né? Porque o Depay era o parceiro do Pedro no 4-4-2. Como ele ficou em dúvida, né? Como ele ficou nulo lá, tal, né? Aí não ia jogar. A gente teve que tirar ele. Agora ele já entrou em dúvida de novo lá. Não sei se vai pro jogo. Mas o nosso time agora vai ser assim, tá, galera? Com o Yuri Alberto, Pedro e o Ferreirinha. E nas laterais a gente vai com os dois laterais do Ceará, o Diego
e o Matheus Bahia. E vamos vender o time aqui, galera. Pedro Raul tá no nosso reserva de luxo. Vamos vender o time aqui. Eu quero estar explicando para vocês uma coisa que ficou pendente no jogo, no vídeo passado, que eu ia falar a respeito dos laterais que jogaram contra o São Paulo. Né? O Piquerez, ele pontuou 9,70, galera. Mas ele fez acho que 3 desarmes contra o São Paulo. São Paulo não cede muito desarme não, tá? Por isso que ele só fez 3 desarmes ali. O Gia, ele fez acho que 2 desarmes, porque ele só fez 7 pontos, 7,70, né? Então ele pontuou pouco ali com desarme por causa disso, né? O São Paulo não cede tanto, mas o Gia é um jogador diferenciado, né? Ele conquista desarmes mesmo assim, né? A gente deu as dicas lá no time no vídeo de dicas, tá, galera? E é um pouco complicado escalar o Gia essa rodada, porque ele vai combater com o Juninho Capixaba, tá, galera? Mesma coisa é o Juninho Capixaba. Vai combater com o Giai. Ou seja, os dois desarmam muito bem. E os dois não perdem tanta bola, né? Eles desarmam e conseguem ficar com a bola, né? Dar o passe e tal. Então é complicado escalar esses dois essa rodada. Mas quem quiser, tiver a cartoleta para isso, eles com certeza são boas opções, né? Eu não vou com eles essa rodada, né? Vou usar uma nova estratégia, até porque eu notei que os jogadores do Ceará também eles desarmam super bem, né? Não vou ter problemas quanto a isso, né? Olha aqui, ó. O Diego de 12 desarmes em 7 jogos, né? Bastante. E ele vai jogar na linha de frente ali, né? Na linha de meio campo. O outro lateral, Matheus Bahia, ele desarmou ali 14 vezes. Além de ter uma assistência, né, galera? Em 5 jogos, né? Olha só quanto desarme aí em poucos jogos, né? Então a gente vai manter eles nas nossas laterais, né? Não tem por que a gente não ir com eles, né? Então esses dois serão nossos laterais. Nossos zagueiros também são ótimos desarmadores, né, galera? Vamos aí com os zagueiros do Fortaleza e do Mirassol, né? Do Fortaleza é o Mancha, né? Ele já tem 8 desarmes em 4 jogos, né? Isso é ótimo, mais desarme do que jogo. E o James, né, galera? Que é um zagueiro baratinho e sempre entregando pontuações boas aí, né? Pontuando aí. Fez 2 desarmes na última partida, né? Então tratando aí 17 desarmes em 8 jogos, né? Ele já jogou as 8 partidas pelo Mirassol e vai para nona. Então, o Inter ele cede um pouco de desarme, então vai ser uma boa colocar o James aí, né? Vamos estar agora escalando os reservas, né, galera? Para essas posições. O reserva na zaga vai ser o Lucas Alter, galera, que é um zagueiro que não desarmou tanto assim, né? Em vista do que a gente precisa. Mas já tem 5 desarmes em 8 jogos, né, galera? Não é tão ruim, né? E a pontuação dele também tá sendo razoável. Vai pegar o Bahia, né? Então é um reserva
imediato aí, se caso o o titular não jogar, a gente tem a opção do reserva entrar aí, né, galera? Na nossa lateral, a gente vai na nossa lateral reserva. Vamos estar colocando aqui, galera, o em 6 jogos o Fabiano Souza, ele desarmou ele tem 9 desarmes em 6 jogos. Esses laterais do Ceará são muito bons, galera. Então, é isso. Vamos estar aí colocando Fabiano Souza na nossa lateral, né? Aqui. No time de dicas a gente deixou o Luciano Juba de reserva, né? Mas esses laterais do Ceará são muito bons. Vamos deixar eles aí, né? O nosso goleiro vai ser o goleiro mais barato aqui, que é o Anthony, né? Ele tem 15 defesas em 8 jogos. Então será o nosso goleiro. Não teremos um reserva para o gol. Vamos escalar nosso meio campo, galera. Vamos com a Arrascaeta, né? Sem sombra de dúvida. É um baita jogador. Será o nosso capitão essa rodada. O Arias vai estar ali no meio campo junto com a Arrascaeta. E o Rubens, né, galera? Que é um ótimo jogador aí no meio campo do Atlético. Vai jogar de lateral essa rodada, né? Ele vai jogar de lateral. Porém, não vai contar os 5 pontos do SG para ele, né? Ele vai pontuar como meia. Ele já tem 25 desarmes, galera, em 8 jogos, né? Ele tá como meia no Cartola, porém, ele é lateral de origem. Então ele vai estar no nosso time aí. E o nosso reserva para o meio campo será o Lucas Mugni, galera, do Ceará, né? Vocês já perceberam que essa rodada eu tô falando muito bem do Ceará, né? É um time que tem grande chance de vencer. E o Mugni já fez 11 desarmes, que para um meia ofensivo é bastante, né, galera? Já deu 2 assistências. Tudo bem que ele faz muita falta, né? 13 faltas cometidas. Mas já tem 2 amarelos também. O problema é esse, galera. Ele tem 2 amarelos. Se ele tomar outro cartão e não fizer muita coisa, ele negativa. Porém, ele é o nosso reserva, né, galera? Ele só vai jogar se um titular não jogar, né? Então é só uma garantia ali. E vamos escalar o nosso trio de ataque, né? Pedro, não pode faltar, né? O Botafogo tem tomado gols de atacante nos últimos jogos. E o Pedro é espetacular aí, né? Poderíamos ir com Hulk, poderíamos ir com Caio Jorge, com Bright White. Mas nós vamos, galera, escalar aqui. Queria muito pôr o Wesley, galera. Mas se eu pôr o Wesley, eu não consigo colocar um Ferreira, por exemplo,
como reserva de luxo. E eu quero ir com o Yuri Alberto essa rodada, galera. Mas eu posso tentar. Se bem que o Wesley é mais caro, né, galera? Tentar ir com Wesley, Ferreira e Pedro. Acho que não dá. Porque os outros jogadores já são mais caros no meio campo ali. Então vamos manter o que a gente está pensando para a rodada. Não vamos fazer muito diferente, não, que senão a gente pode até acabar perdendo um pouco das pontuações que a gente quer aí, né, galera? Então, esses são os jogadores que a gente está pensando para a rodada. E a gente põe de reserva de luxo um jogador que também pode pontuar muito bem, galera, que é o Pedro Raul. O Pedro Raul é um jogador que já faz tempo que não marca, né? Essa rodada ele pode marcar aí, né? Ele tem 13 finalizações, ele tem 2 gols no campeonato, válido pro Cartola, né? Mas teve jogo do Ceará que não foi válido pro Cartola, que ele marcou também, né? Então ele tem acho que uns 4 gols mais ou menos aí no Campeonato Brasileiro, ou 3, né? Se eu não me engano. Mas ele vai ser aí, tava querendo pôr ele no nosso time de reserva de luxo, porque o Sport ele tomou 7 gols, galera. 7 gols nas últimas 3 rodadas para atacante. Então, eu quero estar deixando o Pedro Raul aí. Na reserva de luxo. Então vamos lá, galera. Pedro Raul como reserva de luxo. A gente já vai ativar aqui a função de reserva de luxo. Vamos escalar o nosso técnico. Que vai ser o técnico do Mirassol. E pode ser também o do Vitória, galera. A gente tem aí ainda, né? Um pouco de cartoleta. Queria ver se dava pra gente escalar aqui, galera, um goleiro mais carinho, né? E ainda conseguir colocar um técnico aí na rodada, né? Vamos ver aqui quantas cartoletas tem o Hugo. O Hugo fez 2,20 na última rodada e quantas defesas ele fez? 8 em 3 jogos. É uma boa. Santos pode vir para cima. Mas o Antony ele fez mais defesas. O Antony fez muito mais defesas que ele, né? Fernando Miguel tem 10 defesas. O Antony tá fazendo mais defesas, galera. É o melhor goleiro mesmo, é o Antony. Vamos tá deixando o Antony aí no nosso gol. E a gente ainda consegue colocar um técnico
aí que não seja o do Mirassol, né, galera? Dá pra gente pôr o Carpini. Só o Carpini, que é um pouco mais carinho aqui. Tem a média um pouco um pouco pior do que a do... Um pouco mais baixa, né? Que é a do técnico do Mirassol, né? O Rafael Guanães. Que geralmente quando a gente quer economizar um pouco, a gente vai com ele, né, galera? E ainda tem o Cláudio Tencati do Juventude que vai estrear na rodada, né? Ele que foi contratado aí pra assumir o Juventude, né? Se eu não me engano, no lugar do Fábio Matias, né? Então, vamos manter o Rafael Ganães, né? Como técnico e o nosso capitão, Arrascaeta, né? E aí, então, nosso time tá escalado, galera. Mantemos aí, né? O mesmo time e atualizar e as revisões que fizemos no meio da semana. Tivemos que fazer essa revisão aí na quarta-feira, né? Ontem fizemos uma revisãozinha e colocamos o time assim, né? Vocês estão vendo que os jogadores Anthony e James vão se enfrentar, porém eles têm potencial de fazer pontuações positivas mesmo assim, tá, galera? Fiz isso no jogo do Santos contra o Ceará, que foi 0-0. Não, não foi contra o Ceará. Foi no jogo do Santos, galera, na rodada retrasada. Eu fiz isso, acho que foi contra o Corinthians. Perdoa, galera. O Santos vai pegar o Corinthians essa rodada aí. Na rodada retrasada que eu escalei o Escobar, eu fiz isso. Que ele ia enfrentar um jogador que ia jogar contra ele, né? Foi isso, foi contra o Bragantino, galera. Lembrei aqui. Foi contra o Bragantino que eu escalei o Escobar, porém ele não ia combater com o Juninho Capixaba, porque os dois são lateral esquerdo. Então, galera, eu escalei o Capixaba e o Juninho o Escobar, né? Os dois pontuou bem, né? O Capixaba fez 10 pontos naquela rodada e e o, e o Escobar fez 6, né? Então, é o que eu tô pretendendo fazer com o Anthony e com o James, né? Aqui. Eles vão se enfrentar, porém eles têm potencial para fazer pontuação positiva. Então, aí o nosso time está escalado assim, com Anthony, Matheus Bahia, Diego, Gustavo Mancha, James, Arrascaeta de capitão, Arias, Rubens, Pedro e Yuri Alberto. Mais o Ferreirinha na frente também, né? Jogando como ponta ali, né? E no time reserva nós temos aqui o Fabiano Souza, né? Que é o lateral. O Ceará, Lucas Halter, Lucas Mugni e Pedro Raul, galera. Então, inclusive Pedro Raul como reserva de luxo. Então esse é o nosso time, né, galera? O vídeo vai ficar um pouco mais curto, né? Só é mesmo de atualização. E Pedro Raul de reserva de luxo. Não vamos ter um goleiro, né, galera? Reserva. Então
caso der algum problema aí, o Antony não puder jogar, vamos ficar sem goleiro aí. Porque a gente tá colocando um time mais barato na defesa aí, justamente para poder caprichar do meio para frente, né, galera? E os nossos laterais também são caros, né? O, o Diego e o Matheus Bahia, né? Queremos estar focando mais nas laterais, no meio e no ataque. Então esse foi o vídeo, galera. Eu quero pedir desculpa para vocês, alguma falha, algum erro aqui. E dizer para vocês também que em breve voltaremos com a Facecam no canal, né? A gente gravou um vídeo com Facecam aí, mas é que como tava aparecendo aí, a gente ia fazer alguma coisa, a mão da gente aqui aparece na câmera, então ficava ruim, né? Mas eu vou dar um jeito aqui, galera, e em breve a gente vai estar voltando com a Facecam aí pra vocês, né? Que eu sei que às vezes só ouvir a voz é chato, né? É ruim e tal. Mas é isso, galera. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhar aí os vídeos, né? Assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e dá para ser repassado para as pessoas aí, né, galera? Valeu, até o próximo vídeo de dicas para a rodada de número 10, semana que vem. Tamo junto, galera. Abraço.